Audiolivro Mulheres Improváveis. Autora Viviane Martinello. Capítulo 9. Estou cansada. Aprenda a descansar e não desistir. Estou cansada. Talvez essa seja uma frase corriqueira para você. E sim, nós nos cansamos. As nossas preocupações e tarefas são cada dia mais intensas. Além disso, é muito difícil administrarmos as expectativas das pessoas, da sociedade e a nossa própria expectativa. As pressões são, por vezes, severamente desgastantes e, não raramente, nos encontramos em embates internos e externos. A boa notícia é que Deus estabeleceu o descanso como um mandamento. Não foi uma sugestão do tipo: olha, seria bom se você descansasse um pouco. Não, o descanso foi deixado para nós como mandamento. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Talvez para muitas mulheres em plena atividade, uma das maiores dificuldades hoje em dia seja exatamente a dificuldade de estabelecer um tempo para o descanso. Muitas de nós acabamos descansando quando sobra tempo e, se pararmos para pensar, praticamente não sobra tempo para o descanso. Pois as tarefas são inúmeras, urgentes e gigantescas, e as demandas ao nosso redor tendem a crescer à medida que abraçamos mais e mais atividades. A grande verdade é que todos nós precisamos parar e descansar. Para isso, precisamos organizar e planejar o nosso tempo de descanso. Sim, eu sei que não é uma tarefa fácil, e é por isso que o descanso é um mandamento. Sei também que entrar nesse lugar de obediência fará uma grande diferença na nossa vida. Por exemplo, descansar nos deixará mais preparadas para os desafios da vida, permitirá que a nossa mente tenha a oxigenação necessária, devolvendo a ela o fundamental para que a criatividade possa florescer outra vez. Desgastes físicos, emocionais e espirituais são mais comuns do que podemos imaginar. Vivemos em um tempo de pressões diversas, familiares, financeiras, ministeriais e particulares da missão e do propósito de cada uma, quer individuais, quer coletivas. Mas não se esqueça, o diamante é um carvão que se deu bem sob pressão. Por isso, o descanso não é algo fácil de praticar, porque ele não acontece somente no aspecto físico. Para obter descanso profundo e real, de uma tríade: corpo, alma e espírito. O esgotamento corporal. Nosso corpo precisa de descanso. Não é à toa que dormimos 1/3 da nossa vida. Fomos programados por Deus também para o descanso, ou seja, todos os dias devemos parar a fim de descansar. Além de mandamento, o descanso também é uma necessidade vital. Os problemas causados pela falta de sono são inúmeros, mas podemos mencionar 2 deles que são agravantes e têm assolado muitas mulheres. O primeiro é a irritabilidade. Sim, a maioria das mulheres que não dormem o suficiente para que o corpo se recupere adequadamente tendem a ser irritadas. Elas acabam cedendo à agressividade, proferindo palavras duras que ferem as pessoas, além de sofrerem de intolerância crônica. Por isso, tenho um conselho específico para este tempo. Antes que a sua irritabilidade e intolerância sejam usadas pelo inimigo, verifique como está a qualidade do seu sono. Na etapa do puerpério, a maternidade pode nos dar uma amostra dessa disfunção, pois trata-se de uma estação na nossa vida na qual uma boa noite de sono e descanso será sacrificada. Quando estamos com um bebezinho pequeno, lidando com a alternância de cólicas e mamadas, é quase um milagre conseguir tempo para ler um livro. Mas é importante lembrar que essa é uma estação, como todas as demais estações, que vai passar e abrirá espaço para uma nova estação. Quando será possível desfrutar de uma noite de sono reparadora e de outros momentos tão apreciados pela mulher? Amo a palavra de Deus. Ela é a base de tudo aquilo de que precisamos para caminhar com luz e direção. É incrível a capacidade que a Bíblia tem de nos ensinar por meio de histórias e parábolas.
aplicando princípios profundos e contundentes para este tempo. É nela que encontramos um homem de Deus que passou por estresse físico. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, após um cansaço intenso, lemos que Elias, desgastado, acabou dormindo. Deus enviou um anjo que teve a missão primeira de restaurar Elias fisicamente, provendo descanso e comida para o profeta desgastado. Então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias passara por embates destrutivos, cansaço físico e emocional, mas primeiro precisou ser restaurado fisicamente. Seu corpo precisava ser recomposto. Não podemos negligenciar o cansaço nem a necessidade de praticar o descanso. Não podemos esperar que sobre tempo para descansarmos, porque, por experiência própria, posso afirmar que não sobrará esse tempo. Você precisa organizar e estabelecer o descanso como mandamento na sua vida. O esgotamento da alma. As nossas emoções podem sofrer desgastes violentos devido a pressões, traumas e dores que não podemos evitar ou que não estão sob o nosso controle. A mente é extremamente ativa e possui mecanismos que podem estar a favor ou contra nós. Se não soubermos aplicar o princípio do descanso sabiamente, muitas podem se perguntar: mas como dar descanso à alma se o nosso físico precisa de uma boa noite de sono? O que fazer com a alma cansada? Vamos voltar ao texto de 1 Reis, capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, ó Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Nesses primeiros versículos, é possível ver a condição emocional de Elias. Ele estava fugindo, e essa é a primeira característica de alguém que está desgastado emocionalmente. Nosso alarme interno aciona um comando de fuga, sinalizando que não somos capazes de aguentar por muito tempo uma situação estressante, e avisa que a nossa bateria emocional está esgotada. Igualmente, a nossa bateria emocional acontece com a nossa bateria social, que também se desgasta e chega ao fim, gerando o desejo pelo isolamento, a vontade de nos afastarmos de tudo e de todos e de corrermos para um quarto escuro. É nesses momentos que a nossa fé sofre um abalo. Ficamos vulneráveis e nutrimos pensamentos negativos que são consumidos por constantes embates e crises. Elias entra em um profundo desânimo. Elias passou por um daqueles momentos quando pensamos: não adianta, eu não consigo vencer. Eu vou desistir. Não quero mais viver. Não quero ver ninguém. Não sei se você já sentiu-se assim, ou se já viveu um período como este resultante de um esgotamento emocional. A primeira coisa a fazer é buscar um lugar de descanso para a alma e para a mente. O remédio que faz isso acontecer, por mais controverso que pareça, é a gratidão. E você me pergunta: gratidão? Como ser grata com tudo que estou vivendo? Se parar tudo agora e fechar os olhos, você poderá ter a certeza de que há inúmeros motivos para ser grata. Lembro-me de uma época em que, para mim, tudo havia se perdido. O inimigo havia colocado uma lupa nos meus problemas, aumentando o seu tamanho e abrangência na minha vida. Ele tem a capacidade de distorcer a nossa visão e fechar os nossos olhos para a bondade de Deus, manifesta em tantos momentos ao longo da nossa história. Em segundo lugar, dê descanso à sua mente. Deixe de olhar para os problemas, para os projetos com prazos apertados ou para a sua agenda. Descanse a mente com atitudes que podem produzir bem-estar. Pratique a solitude, não a solidão. A solidão é um sentimento. Você pode estar em uma multidão e ainda assim se sentir solitário.
A solitude, porém, é uma escolha quando você deixa o frenesi do dia e corre para um lugar a fim de se expor a Deus e a seu poder curador e purificador das mazelas e dos compromissos do dia a dia. Fique a sós com Jesus, converse com Ele, volte a caminhar sozinha, ande de bicicleta, pratique um esporte, faça trabalhos manuais. Deixe a alma e a mente descansarem das pressões do dia a dia. Brinque com seus filhos sem preocupações alheias, faça uma receita especial, largue o salto alto e coloque um chinelo. Descanse. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Salmos 42, verso 11. O esgotamento espiritual. Talvez você esteja pensando, cansaço espiritual? É possível? Sim, é possível. Quando não nutrimos corretamente a vida no espírito e confundimos uma vida transformada pela presença de Jesus com a religião, nós nos desgastamos e nos frustramos. Muitas de nós estão sendo jogadas na lona do desgaste pelo ativismo religioso. Acabam avançando o sinal vermelho quando precisavam parar e estão completamente sem forças para continuar. Antes de fazer, Deus nos convida a ser. As nossas habilidades e os nossos dons não estão à frente de quem somos. Deus celebra quem somos. Quando ele escolheu Davi, disse por acaso: encontrei alguém com muitos dons e talentos, a quem posso dar a missão de ser rei de Israel? Não, ele não olhou para aquilo que Davi era ou não capaz de fazer. Ele disse ao profeta Samuel: achei alguém que tem um coração parecido com o meu. Achei alguém em que posso confiar. Vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Atos capítulo 13, versículo 22. A palavra usada foi vasculhar a terra. Você já pensou por que vasculhar? Quando falamos em vasculhar, falamos em algo que não é fácil de achar, para o qual é preciso empregar tempo na procura. O que exatamente Deus estava procurando? Alguém que tivesse mais raiz por dentro do que a árvore que se mostra por fora. Davi tinha mais conteúdo dentro do que fora. Ele não sofria de esgotamento espiritual, porque era alguém que estava alinhado com Deus. Quantos estão dentro das nossas comunidades cristãs, buscando o seu valor no que fazem, e de tanto fazer estão esgotados? É nossa vida íntima com Deus que deve sustentar a vida pública, não o contrário. O esgotamento espiritual chega quando você não respeita os seus limites e vive uma vida ativista, sem a direção de Deus. Muitos passam por esse tipo de esgotamento porque se sentem cansados e sobrecarregados. Precisamos prestar muita atenção nesta palavra, sobrecarregado. Estar sobrecarregado é diferente de estar cansado. O cansaço faz parte da nossa vida diária como decorrência das atividades normais de cada um. Nós nos cansamos até das coisas boas da vida, como de um bom dia de praia. No entanto, se estamos sobrecarregadas, isso significa que estamos envolvidas em atividades além do que podemos suportar. Muitas têm feito tarefas além de sua capacidade com a desculpa de que é para Deus. Será mesmo? O princípio da agenda contínua sendo válido. Ande na agenda de Deus. Até Jesus tinha uma agenda alinhada com as prioridades do Pai. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua conta própria. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. João capítulo 5, versículo 19. Você está carregando um fardo além da sua capacidade? Ter sabedoria para identificar o que nos compete e o que não nos diz respeito nos livrará de uma vida com sobrecarga. Por vezes, na intenção de fazer o melhor para os outros, você se sobrecarrega. Temos a enorme dificuldade de priorizar, e o medo de dizer não e desagradar as pessoas tem levado muitas mulheres à beira do caos.
Mulheres cansadas e sobrecarregadas não conseguem avançar. A vida delas paralisa. Então começam a desistir, quando na verdade só precisam abrir mão das coisas que jamais deveria ter aceitado fazer. A incapacidade de dizer não acaba arruinando o que deveria ser sua prioridade. Sabemos, no entanto, que existe um lugar para as cansadas e para as sobrecarregadas. Aceite o convite e solte essa bagagem pesada que você leva nas costas. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vida abastecida versus tanque vazio. Existem momentos na vida quando buscamos Deus, em outros parece que Ele busca por nós. Esses são dias em que sentimos e experimentamos o cumprimento das seguintes palavras: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Assim como existe um tempo em que Deus nos busca, há um tipo de pessoa que o Pai está buscando: as improváveis, ou, como o texto descreve, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando caminhamos com Deus, tanto nos momentos de intensa alegria como nos de descanso, e por nós mesmas não temos forças, de repente Ele vem e nos encontra. As mulheres costumam ser prudentes, mas por vezes acabamos por negligenciar alguns cuidados pessoais. As que dirigem automóveis sabem que sentimos um desespero enorme quando observamos o painel do carro e a luz de reserva do combustível salta diante dos nossos olhos. Atualmente, muitos carros conferem maior segurança e praticidade ao exibir a informação de quantos quilômetros ainda podemos percorrer com o combustível que temos. Mesmo assim, muitas sentem desespero ao serem surpreendidas com o tanque vazio. Quando a luz da necessidade do abastecimento é acionada, é preciso parar e abastecer. Uma mãe fatigada, uma mulher cansada de lutar com o alcoolismo do marido, uma líder eclesiástica frágil ou desgastada em seu ministério, uma profissional sob pressão e desgaste, uma adolescente com dores na alma, uma moça que sente o peso da solidão e a dor do abandono, uma mulher que enfrenta a dor da separação. Poderíamos fazer uma lista infindável de motivos que nos pegam de surpresa e de muitos outros que nos desgastam lentamente. No exercício dos diversos papéis que a mulher desempenha, a exaustão perigosa ou o desgaste nocivo podem pesar sobre ela no decorrer do tempo, pois o tanque vazio é uma possibilidade para todas, basta negligenciarmos o nosso autocuidado e o cuidado com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Quando não vigiamos a nossa rotina, corremos o risco de acionar o piloto automático e não viver o que de fato foi designado para nós. Na minha caminhada pessoal, quando oferecemos aconselhamento e ouvimos as pessoas, percebo que algumas vezes ignoramos os sinais de estresse e seguimos adiante mesmo sem combustível. Avançamos mesmo quando a luz vermelha foi acionada e continuamos acelerando apesar de o tanque estar praticamente vazio. Quando ministramos a mulheres, falar sobre o tanque vazio é um assunto desafiador, pois somos detentoras de uma grande virtude que pode se transformar em um defeito devastador: a capacidade de sacrificar-se pelo outro. A mulher possui uma capacidade acentuada de sacrificar-se a si mesma e a tudo o que for necessário. Costumo dizer que o nosso egoísmo dura até o casamento e a maternidade, pois neles a nossa inclinação ao sacrifício pessoal se revela no serviço e cuidado do lar, no amor e cuidado do marido e dos filhos. São as mães que muitas vezes ficam sem comer para que os filhos tenham alimento. São elas que põem as dores no bolso e se sentam para brincar com os filhos, que escondem as lágrimas e espalham sorrisos, mesmo que estejam chorando por dentro.
Existem em nós a disposição de entrega pessoal pelo outro e de ocultar as dores que sentimos, e justamente por isso nos desgastamos pouco a pouco, e nosso tanque fica praticamente vazio sem termos terminado o percurso. Por não permitirmos ser cuidadas, principalmente as que estão acostumadas a cuidar de tudo e de todos, que são mães das mães, mães dos pais, que se desdobram para manter o equilíbrio e a harmonia da casa, acabamos rendidas, sem forças. A fome é um dos sinalizadores que nos indica que precisamos para recorrer às fontes de energia. No entanto, não é apenas o corpo que manifesta fome. As emoções também sinalizam quando precisam ser alimentadas para permanecer saudáveis. Deus tem prazer em curar os lugares mais íntimos do nosso interior, pois deseja que sejamos saudáveis emocionalmente. E muitas áreas emocionais têm sinalizado que precisamos parar e deixar que a cura do Senhor venha sobre as áreas nas quais precisamos ser abastecida para que o nosso tanque emocional volte a encher. Muitas pessoas lutam contra a procrastinação, o hábito terrível de deixar as coisas para depois. Sentem-se paralisadas e não conseguem executar suas tarefas. São bordados e costuras não terminados, cursos e faculdades interrompidos, telas e tintas perdidas, equipamentos comprados que estão empoeirados ou destinados para a venda. Podem ser pessoas empolgadas e cheias de ideias, mas que em pouco tempo perdem o interesse e fazem novos planos. Essas pessoas precisam ser saradas em suas emoções. Andar com o tanque vazio nos fará parar no meio do caminho. Ainda que a parada para o abastecimento tenha uma aparência de atraso, é sábio parar para fazer o certo. É melhor parar e ser reabastecida por Deus do que prosseguir desgastando ainda mais as peças. Quando percebemos o movimento de Deus em nós barrar ou parar, devemos confiar, obedecer e nos sujeitar ao tempo e modo dele, pois são esses momentos que nos prepararão para os níveis posteriores e os lugares que ele mesmo já preparou para nós. Não somos inabaláveis, nem intocáveis, somente Deus é inabalável. Somos humanas, temos fraquezas e vulnerabilidades diversas. Lidamos com maus pensamentos que precisamos jogar fora. O que nos diferencia dos demais seres humanos é a prática de ouvir e aprender do Senhor. Os momentos de tanque vazio, quando o combustível acaba, não são fim, são oportunidades para viver a verdade e praticarmos princípios, assim como o sofrimento só nos torna melhores dependendo da maneira em que lidamos com ele. As experiências de falta de combustível podem ser lições proveitosas. Alguns sentimentos que sinalizam ou indicam que estamos com o tanque vazio e que nos ajudam a detectar que o nosso combustível está no fim são falta de esperança, sensação de que nada vai melhorar, lágrimas frequentes, dificuldade de concentração, dificuldade para tomar decisões, irritabilidade, insônia, níveis de atividades menores, sentimento de solidão mesmo cercadas de pessoas, falta de atração conjugal, distúrbios alimentares e dores diversas. Deus, porém, é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó eterno meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves de um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Salmos de número 23. Esse texto, tão conhecido aqui na versão A Mensagem, nos faz compreender a importância e o prazer de Deus com o nosso descanso. Certa vez, viajando com meu marido, Telmo, ao Paraná,
Observamos diversas e lindas plantações pelo caminho. Passamos por determinada região e percebi uma planta baixa que não conseguia identificar. Quando perguntei, o Telmo me disse que aquela planta servia para o descanso da terra, que depois de ter frutificado tantas vezes, precisava ser nutrida e ter um tempo de repouso, algo fundamental para o êxito nas plantações seguintes. Assim como a terra, precisamos dos tempos de descanso. Ainda que o nosso descanso deslize os que estão sempre dizendo que devemos fazer algo o tempo todo. Não podemos permitir que o ativismo em qualquer área da vida nos faça negligenciar o princípio do descanso. Deus está levantando mulheres que precisam ser lembradas da necessidade de descansar. Mulheres que precisam reconhecer que sua própria terra necessita tempo para se recuperar e florescer novamente. No reino de Deus, diferentemente do reino dos homens, menos é mais. Se formos surpreendidas pelo tanque vazio, não precisamos ter vergonha de descansar, pois o convite do Senhor para nós hoje é um lugar de descanso. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. João capítulo 6, versículo 15. A postura de Jesus nos ensina que devemos nos retirar quando os homens desejam nos posicionar em algum lugar que não seja o lugar que Deus tem para nós. As retiradas de Jesus para o monte nos falam sobre fazer paradas, com a finalidade de encher o tanque, paradas para o abastecimento emocional, espiritual e físico. Não ande com o tanque vazio, pare e abasteça. Deus conhece a nossa estrutura como ninguém. Conhece a capacidade do nosso tanque, mas também conhece a quantidade exata do vazio físico, emocional e espiritual que ele precisa preencher com o combustível divino. A boa notícia é que Deus promoverá lugares de descanso e encontros restauradores que serão fundamentais para o nosso crescimento e transformação. Às vezes, você se sentirá muito sozinha, e isso é parte do processo de ser reafirmada na sua identidade. Quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira do bando, nos leva por caminhos que jamais conseguiríamos trilhar sozinhas. E lá longe de tudo e de todos, mergulhadas no lugar secreto e no descanso, conhecemos o Abba Pai e somos reabastecidos por conhecê-lo mais de perto. Não permita que as pressões externas provoquem um vazamento que acelere a sua perda de combustível. O Deus que a vê não precisa de resultados, ele precisa apenas que sejamos filhas. O mundo vai dizer que o nosso valor reside naquilo que fazemos, mas o Pai diz que o nosso valor está em quem somos. Não precisamos ter pressa nem sucumbir à pressão das pessoas nas tarefas das demandas diárias. Devemos sim nos render aos períodos de descanso, pois eles nos restauram e curam para as estações seguintes. Não ande com um tanque vazio, aprenda a descansar. Abastecer é fundamental para você continuar avançando. O Deus do Monte Carmelo é o mesmo que a encontra na caverna. O Deus de altares aprovados é o mesmo que a espera nas cavernas escuras do medo, da frustração e da angústia. O Deus que fala por meio do fogo é o mesmo que fala na brisa suave. O Deus que usa o fogo para levantar, provar e aprovar você é o mesmo Deus que usa a brisa na porta da caverna para restaurá-la. O Deus que lhe dá riachos nos dias quentes é o mesmo que os deixa secar para que você seja reposicionada. Ele sempre vai estar com você, quer no alto do monte, com fogo e glória, quer nas cavernas de fuga nas quais você se esconde. Elias fugiu de Jezabel. Teve medo e desejou desistir, mas Deus o esperava nesse lugar. Não existe lugar tão distante que Deus não possa encontrá-lo ali. Montes e cavernas fazem parte da vida daqueles que desistiram de si mesmo. Hoje, uma brisa suave toca você. Seja reposicionada e restaurada. Deus ainda tem muito para realizar em você e por meio de você.